Pare tudo agora. Você está realmente vivendo ou apenas passando pelos dias como um zumbi? Acordar, trabalhar, distrair-se, dormir e repetir até morrer. Isso não é vida. Isso é sobreviver. E os estoicos e espartanos sabiam disso melhor do que ninguém. Eles não tinham tempo para fraquezas, desculpas ou mediocridade. E você? Imagine um guerreiro espartano. Ele não reclamava do frio, da fome ou da dor. Ele usava isso como combustível. Agora pense em um sábio estoico. Ele não era vítima das circunstâncias, mas mestre delas. Qual deles você quer ser? O escravo das emoções ou o dono do seu destino? Este vídeo vai te acordar. Não é mais um discurso motivacional, é um treinamento de guerra mental. Se você está pronto para encarar a verdade, continue assistindo. Mas se prefere continuar na zona de conforto, feche o vídeo agora. A escolha é sua. Você ainda está aqui? Bom, isso significa que há esperança. Vamos mergulhar. O estoicismo e os espartanos, o que eles têm em comum? O estoicismo e a mentalidade espartana podem parecer conceitos distantes, separados por séculos e culturas, mas compartilham um mesmo núcleo: a busca pelo domínio absoluto sobre si mesmo. Enquanto os estoicos desenvolviam a resiliência através da razão e da aceitação do que não podiam controlar, os espartanos forjavam sua força na adversidade extrema, transformando fraqueza em poder. Ambos entendiam que a verdadeira liberdade não vem das circunstâncias externas, mas da capacidade de manter a clareza e a firmeza mesmo no caos. Imagine um soldado espartano marchando para a batalha. Ele não tem garantia de vitória, mas controla seu treinamento, sua coragem e sua lealdade. Da mesma forma, um filósofo estoico enfrentando a perda não se entrega ao desespero, mas usa a lógica para encontrar significado no sofrimento. O que esses dois ideais têm em comum é a recusa absoluta ao papel de vítima. Eles não perguntavam: por que isso está acontecendo comigo? Mas sim: o que posso fazer com isso? Essa mudança de perspectiva é o que separa os que sobrevivem dos que verdadeiramente vivem. Se você quer transformar sua vida, precisa adotar essa mesma mentalidade. Parar de culpar o mundo e começar a agir como um arquiteto do seu próprio destino. Controle o que você pode, aceite o que não pode. A essência do estoicismo se resume em uma divisão clara. Há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Essa simples distinção, quando verdadeiramente compreendida, tem o poder de eliminar anos de ansiedade e frustração. Os estoicos ensinavam que sofremos não pelos eventos em si, mas pela nossa interpretação deles. E pior ainda, pela ilusão de que podemos controlar o incontrolável. Você não decide se vai chover amanhã, mas decide se levará um guarda-chuva. Não controla como os outros agem, mas controla como reage. Os espartanos levavam esse princípio ao extremo. Em meio ao rigoroso treinamento militar, aprendiam desde cedo a diferenciar entre a dor inevitável, que deviam suportar, e a fraqueza opcional, que deviam extinguir. Na prática moderna, isso significa parar de desperdiçar energia com preocupações inúteis. Quantas horas você já perdeu angustiado com opiniões alheias, com eventos futuros incertos ou com situações passadas que não podem ser alteradas? O exercício é simples, porém transformador. Faça uma lista dividida em 2 colunas. Na primeira, escreva tudo o que está sob seu controle, seus pensamentos, suas ações, seus valores. Na segunda, liste o que está além do seu controle: o trânsito, a economia, o comportamento dos outros. Agora faça um juramento consigo mesmo: só investirá tempo e esforço na primeira coluna. Essa é a arte da tranquilidade estoica. Não é passividade, mas foco estratégico no que realmente importa.
Quando você internaliza que a serenidade vem dessa seleção rigorosa de batalhas, deixa de ser um escravo das circunstâncias para se tornar o comandante da sua própria mente. O poder da disciplina. A filosofia espartana na rotina. Os espartanos não viam a disciplina como um castigo, mas como a mais pura forma de liberdade. Enquanto a maioria das pessoas busca conforto imediato, eles entendiam que a verdadeira força vem da capacidade de adiar a gratificação e dominar os impulsos básicos. Imagine um jovem espartano sendo treinado desde criança a suportar fome, frio e dor sem reclamar. Isso não era crueldade, era preparação para a vida real. Nos dias atuais, essa mesma filosofia se aplica quando você escolhe acordar cedo mesmo com sono, manter-se produtivo quando o corpo pede preguiça, ou resistir a distrações quando o trabalho exige foco. A disciplina não limita sua vida. Pelo contrário, ela expande suas possibilidades ao colocar você no comando de suas ações, em vez de ser refém de desejos momentâneos. O problema da sociedade moderna é que criamos um mundo cheio de atalhos e facilidades que, ironicamente, nos enfraquecem. Comida pronta a qualquer hora, entretenimento infinito ao alcance dos dedos, relações superficiais através de telas. Tudo projetado para nos dar prazer imediato, mas que no longo prazo nos torna mais fracos mental e fisicamente. A solução? Adotar o treinamento espartano na vida cotidiana. Comece com pequenos desafios. Tome banho frio, estabeleça horários rígidos para trabalho e descanso, elimine um vício inútil de cada vez. Essas pequenas vitórias diárias criam uma estrutura mental inquebrável. Quando você se disciplina nos pequenos hábitos, está se preparando para as grandes batalhas da vida. Porque a verdadeira prova de caráter não acontece nos momentos fáceis, mas sim quando tudo ao seu redor tenta te derrubar. A vida é dura, e isso é bom. Os estoicos tinham uma perspectiva radical sobre a adversidade. Eles não apenas a aceitavam, mas a celebravam como oportunidade de crescimento. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores estoicos, escreveu em suas meditações que o obstáculo se torna o caminho. Uma verdade que os espartanos viviam em cada aspecto de sua existência. Enquanto a maioria das pessoas busca eliminar todas as dificuldades da vida, os verdadeiros guerreiros mentais entendem que é justamente a resistência aos desafios que forja caráter. Pense no aço. Só se torna forte quando temperado no fogo. Da mesma forma, sua mente só desenvolve resiliência quando enfrenta e supera situações difíceis. A sociedade atual criou a ilusão perigosa de que a vida deveria ser fácil e confortável o tempo todo. Quando enfrentamos contratempos, imediatamente os vemos como injustiças ou falhas do sistema. Mas e se mudássemos completamente essa perspectiva? E se começássemos a ver cada problema como um teste projetado para nos tornar mais fortes? Os espartanos faziam isso literalmente. Seus treinamentos eram propositalmente brutais, porque sabiam que só na dificuldade se revelava o verdadeiro caráter de um homem. Você pode aplicar isso hoje. Em vez de reclamar quando algo dá errado, pergunte-se: o que isso está me ensinando? Quando enfrentar críticas, use-as para se aperfeiçoar. Quando sentir dor física ou emocional, lembre-se que está sendo moldado por ela. Essa mudança de mentalidade transforma vítimas em guerreiros, porque enquanto alguns veem problemas, outros veem oportunidades de se superar. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. A morte não é um tema mórbido para os estoicos, mas o mais poderoso lembrete para viver com propósito. Memento mori. A antiga prática de meditar sobre a mortalidade era um exercício diário para filósofos como Sêneca, que insistia que só quando aceitamos a finitude da vida, passamos a valorizar verdadeiramente nosso tempo. Os espartanos levavam esse conceito ao extremo.
Antes das batalhas, eles já se consideravam mortos, libertando-se assim do medo que paralisava seus inimigos. Essa não era uma atitude derrotista, mas a suprema expressão de coragem. Quando você não tem mais medo de perder, ganha a liberdade de viver plenamente. Quantas vezes você adia seus verdadeiros objetivos como se tivesse tempo infinito? Quantas horas desperdiça com trivialidades enquanto seus sonhos ficam para um dia? A mortalidade é o antídoto para a procrastinação. Experimente este exercício estoico. Todas as manhãs, antes de começar seu dia, pergunte-se: se hoje fosse meu último dia, como eu gostaria de tê-lo vivido? Não se trata de morrer amanhã, mas de viver hoje como se cada ação importasse. Porque importa. Quando você internaliza que seu tempo é limitado, naturalmente elimina o supérfluo e se concentra no essencial. As pessoas que deixaram marcas na história, sejam filósofos, guerreiros ou inventores, compartilhavam essa consciência aguda da mortalidade. Ela não as paralisava, mas as impulsionava a agir com urgência e excelência. Sua vida não é uma repetição infinita de dias iguais. É uma oportunidade única que se esvai a cada instante. O que você fará com isso? Como ter um espírito inabalável. A maior batalha que você enfrenta não está no mundo exterior, mas dentro da sua própria mente. Os estoicos ensinavam que eventos externos não têm poder para nos perturbar. Só damos esse poder quando permitimos que nossas interpretações nos dominem. Epicteto, nascido escravo e depois um dos maiores filósofos estoicos, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Os espartanos personificavam esse princípio. Diante da dor física extrema ou do medo da batalha, eles treinavam para manter a mente fria e o julgamento claro. Essa não era uma qualidade natural, mas resultado de anos de treinamento mental rigoroso. E você pode desenvolver a mesma força. No mundo moderno, onde críticas viraram esporte e adversidades são constantes, construir uma mente inquebrável tornou-se necessidade básica. Comece questionando suas reações automáticas. Quando alguém o ofende, quem realmente está no controle? Você ou as palavras dessa pessoa? Quando um projeto falha, você vê isso como um fracasso definitivo ou como feedback valioso? A técnica estoica da reinterpretação é poderosa. Transforme obstáculos em oportunidades. Um insulto vira teste ao seu autocontrole. Uma demissão, chance de recomeçar com mais sabedoria. Lembre-se, ninguém pode feri-lo sem seu consentimento. Os espartanos sabiam que a verdadeira vitória não era sobre os inimigos externos, mas sobre a fraqueza interna. Seu maior adversário mora no espelho, e só você decide se ele será um carrasco ou um aliado. Treine diariamente para não ser abalado por elogios ou destruído por críticas, pois ambos são igualmente perigosos quando internalizados sem filtro. O perigo do conformismo. Saia da zona de conforto. A sociedade moderna criou um paradoxo perigoso. Nunca tivemos tanta tecnologia para expandir nossos limites, mas nunca fomos tão tentados a nos acomodar. Os espartanos desprezavam a mediocridade. Para eles, a existência sem desafios não era vida, mas mera sobrevivência. Enquanto outras cidades gregas buscavam conforto e prazer, Esparta cultivava uma cultura onde apenas os mais resilientes prosperavam. Os estoicos igualmente alertavam sobre os perigos da estagnação. Sêneca advertia que a sorte favorece os audazes, mas escraviza os que se acomodam. Essa mensagem nunca foi tão relevante quanto hoje, quando algoritmos nos mantêm em bolhas de conforto intelectual e emocional, alimentando nossas fraquezas em vez de desafiar nossas potencialidades. Como identificar se você está caindo na armadilha do conformismo? Observe seus hábitos. São escolhas conscientes ou rotinas automáticas?
Analise seus círculos sociais. Eles o elevam ou o mantêm no mesmo nível? Avalie seus desafios. Quando foi a última vez que fez algo que realmente o assustou? A zona de conforto não é um lugar. É uma prisão mental com grades invisíveis. Rompê-la exige ação deliberada. Comece com pequenos atos de desconforto diário. Aprenda uma habilidade nova, mesmo que inicialmente seja ruim nela. Exponha-se a críticas construtivas. Mude radicalmente sua rotina por uma semana. Os espartanos não esperavam a guerra para treinar. Criavam desafios constantes em tempos de paz. Da mesma forma, você não deve esperar que a vida o force a crescer. Deve se forçar a crescer para dominar a vida. A excelência não é destino, mas caminho. E só é acessível para quem ousa dar o primeiro passo fora da estagnação. O silêncio, como ferramenta de poder. Enquanto a maioria das pessoas corre para preencher cada momento com ruído, músicas, notificações, conversas vazias, os estoicos e espartanos dominavam a arte do silêncio estratégico. Eles entendiam que a quietude não era ausência, mas presença total. Marco Aurélio escrevia em suas meditações sobre a importância de retirar-se para dentro de si mesmo, enquanto os guerreiros espartanos usavam o silêncio como arma psicológica antes do combate. Em um mundo onde todos disputam atenção, quem sabe calar-se detém vantagem incomparável. O silêncio disciplina a mente, aguça a percepção e revela o que as palavras escondem. Quantas vezes você já falou algo apenas para preencher o vazio, arrependendo-se depois? A prática estoica do silêncio vai além de não falar. É sobre cultivar espaços internos livres do caos mental. Experimente passar pelo menos 30 minutos diários em completo silêncio, sem estímulos externos. Nesse vácuo, você confrontará pensamentos e emoções que normalmente evita. Os espartanos treinavam jovens guerreiros com longos períodos de isolamento, justamente para forjar autoconhecimento. Outro exercício poderoso é a escuta estoica. Em conversas, concentre-se verdadeiramente no que o outro diz, resistindo ao impulso de formular respostas enquanto ouve. Você descobrirá nuances que antes passavam despercebidas. O silêncio também serve como filtro para ações importantes. Antes de tomar decisões cruciais, os líderes espartanos deliberavam em quietude, sabendo que a pressa é inimiga da sabedoria. Na sua vida, quantas más escolhas poderiam ter sido evitadas com alguns minutos de reflexão silenciosa? Domine essa arte e você dominará a si mesmo. A importância da autossuficiência. Seja forte sozinho. A dependência excessiva tornou-se uma epidemia silenciosa na sociedade moderna. Vivemos em uma era onde terceirizamos desde nossas refeições até nosso pensamento crítico. Os espartanos consideravam isso uma vulnerabilidade inaceitável. Seu treinamento rigoroso visava criar indivíduos capazes de sobreviver e prosperar, mesmo nas condições mais adversas. Da mesma forma, os estoicos pregavam a autossuficiência emocional e prática como alicerce da liberdade verdadeira. Epicteto, que começou a vida como escravo, ensinava que nenhum homem é livre quem não é senhor de si mesmo. Essa independência radical não significava rejeitar ajuda alheia, mas desenvolver a capacidade fundamental de contar consigo mesmo antes de tudo. Como cultivar essa autossuficiência nos dias atuais? Comece identificando áreas onde você delegou demais sua autonomia. Você sabe cozinhar o básico para se alimentar? Consegue resolver problemas domésticos simples? É capaz de passar um fim de semana inteiro sem distrações digitais? O treinamento começa com pequenas conquistas práticas. Aprofunde-se depois na autossuficiência emocional. Pratique estar consigo mesmo sem necessidade constante de validação externa.
Os espartanos desconfiavam de quem não suportava a própria companhia, pois viam nisso sinal de fraqueza de caráter. Experimente passar um dia inteiro sem contato social, usando o tempo para reflexão e projetos pessoais. Outro exercício poderoso é o desafio da autossolução. Quando enfrentar um problema, resista ao impulso de pedir ajuda imediata e dedique pelo menos 1 hora tentando resolvê-lo sozinho. Você descobrirá recursos internos que nem sabia possuir. Lembre-se, autossuficiência não é isolamento, mas a base sólida que permite colaborações genuínas, não dependentes. Quando você pode contar consigo mesmo, todas as outras relações tornam-se escolhas, não necessidades. A verdadeira coragem, agir apesar do medo. A coragem estoica e espartana nunca significou ausência de medo, mas a ação disciplinada apesar dele. Enquanto a cultura moderna idolatra os destemidos, os antigos sábios entendiam que o verdadeiro valor aparece justamente quando trememos, mas seguimos em frente. Os jovens guerreiros espartanos eram ensinados que o medo era natural. O que importava era não permitir que ele ditasse suas ações. Sêneca, o filósofo estoico, escreveu que às vezes até viver é um ato de coragem, reconhecendo que a batalha diária contra nossas próprias limitações exige mais bravura que gestos espetaculares. Na prática moderna, desenvolvemos uma relação paradoxal com o medo. Ao mesmo tempo que o evitamos a todo custo, permitimos que ele nos paralise nas decisões importantes. Quantas oportunidades você já perdeu por adiar ações até se sentir preparado? A verdade é que a preparação completa é ilusória. Os espartanos sabiam que a coragem se constrói na ação, não na espera. Comece identificando seus medos cotidianos. Falar em público, assumir riscos profissionais, enfrentar conversas difíceis. Agora, crie um treinamento de coragem progressiva. Exponha-se deliberadamente a esses medos de forma controlada, começando por versões menores do desafio. Um estoico faria isso enquanto examina racionalmente seus temores, questionando quais são reais e quais são projeções mentais. Lembre-se, o medo é um sinal biológico, não um comando. Quando você age apesar dele, está reprogramando seu sistema nervoso para servir a você, não o contrário. Essa é a essência da coragem estoica, não a eliminação do medo, mas o domínio sobre ele. Minimalismo estoico. Livre-se do supérfluo. Os estoicos praticavam o minimalismo radical muito antes do termo existir. Não como estilo de vida estético, mas como filosofia prática para a liberdade mental. Eles entendiam que cada posse desnecessária, cada compromisso vazio e cada distração supérflua eram grilhetas invisíveis. Os espartanos levavam esse princípio ao extremo em sua cultura militar. Possuíam apenas o essencial para a guerra e a sobrevivência, sabendo que o excesso enfraquecia tanto quanto a falta. Enquanto outras cidades gregas acumulavam riquezas, Esparta cultivava homens capazes de marchar por dias com apenas um punhado de azeitonas e pão seco, e vencer batalhas mesmo assim. No mundo atual, onde somos constantemente bombardeados por estímulos e tentações consumistas, esse minimalismo filosófico tornou-se antídoto vital. Comece questionando cada posse. Ela serve a um propósito prático ou apenas alimenta seu ego? Cada compromisso em sua agenda contribui para seu crescimento ou apenas preenche tempo? Cada informação que consome edifica ou apenas distrai? O exercício estoico da redução voluntária é transformador. Periodicamente, prive-se de algo confortável, uma refeição, entretenimento, compras, para lembrar que você precisa de muito menos do que imagina. Os espartanos realizavam esse treinamento constantemente, endurecendo corpo e mente. Aplicado hoje, esse princípio revela uma verdade perturbadora.
Grande parte do que chamamos de necessidades são apenas vícios socialmente aceitáveis. Quando você elimina o supérfluo, descobre que sobra mais tempo para o essencial: autodesenvolvimento, relações significativas, contribuição ao mundo. A pobreza voluntária dos filósofos estoicos e a austeridade espartana não eram masoquismo, mas o caminho mais direto para a verdadeira liberdade, a de não ser escravo de seus próprios desejos. Torne-se o espartano da sua própria vida. Chegamos ao fim desta jornada, mas é aqui que sua verdadeira batalha começa. Reunimos os princípios imortais dos estoicos e espartanos: disciplina férrea, foco no controlável, aceitação da adversidade, consciência da mortalidade. Mas de nada valem se permanecerem apenas como ideias. A filosofia estoica nunca foi teoria para ser debatida, mas ferramenta para ser usada. O treinamento espartano nunca foi adorno histórico, mas método para forjar caráter. Agora, a escolha é sua: continuar vivendo na superficialidade ou erguer-se como arquiteto do seu próprio destino. Lembre-se das lições essenciais. Seu poder está no que você controla. A disciplina é sua aliada. As dificuldades são seus professores. O tempo é seu recurso mais precioso e finito. Esta não é uma despedida, mas um chamado à ação. Comece hoje, não amanhã, não na próxima semana, aplicando pelo menos um princípio ensinado. Pode ser algo simples como acordar 30 minutos mais cedo para meditar sobre seu dia, eliminar um hábito inútil ou enfrentar uma pequena adversidade sem reclamar. A mudança real acontece na repetição diária desses atos aparentemente insignificantes. Os grandes guerreiros e filósofos não nasceram extraordinários. Tornaram-se assim através de escolhas consistentes. Sua vida não precisa ser comum se você não permitir. O mundo precisa menos de espectadores e mais de protagonistas que ousam viver com sabedoria e coragem. A partir deste momento, você já sabe demais para continuar como antes. A pergunta que fica é: que tipo de legado você escolherá construir? A resposta não está nas suas palavras, mas nas ações que tomará assim que terminar de ler estas linhas. A batalha pelo seu melhor eu começa agora. E o primeiro passo é sempre o mais importante. Se essas lições ressoaram em você, deixe um comentário abaixo dizendo qual princípio vai aplicar primeiro na sua vida. Um guerreiro espartano não apenas ouve, mas age. Então transforme seu aprendizado em ação e compartilhe seu compromisso público. Curtiu o conteúdo? Cada like é como um golpe de espada, cortando a mediocridade. Mostre que você está do lado da sabedoria e da disciplina. E se quer continuar essa jornada de transformação, inscreva-se no canal agora. Toda semana traremos novos ensinamentos estoicos e estratégias espartanas para você dominar sua mente, seu tempo e seu destino. Não seja só mais um espectador, junte-se aos que escolheram viver com propósito. A batalha pela sua melhor versão começa aqui. Clique no sininho para não perder os próximos vídeos. Seu futuro eu agradecerá por essa decisão.